2 dias com a tia Rê na minha rotina. Sigo 100% na cetogênica. É ferro. Legalzinho, tá aqui, ó. Mulher em relação à maturidade, só nos lados. Senão o casamento vai acabar. Se matar, eu vou fazer 1 hora por dia. É tipo peso pena, que é uma opção bem low carb. Mas melatonina 5 mg. Começando mais um treininho aí pra vocês, meninas. Vocês viram que eu comecei com o cardio, né? Fiz 40 minutos, eu acho que foi isso, de esteira. E já fui direto pro treino. Não tava com muita vontade de treinar, eu tava cansada. Mas foi feito, é isso que importa. Feito é melhor do que perfeito. Foi um treininho de superiores, um treininho meio HIIT. Esse treino foram 3 rounds no total, tá? De um exercício seguido do outro, dessa sequência de exercícios que vocês estão vendo, de 12 a 15 repetições. Eu comecei lá com a remada, tá? Com os halteres para as costas. Saindo de lá, já pulei aí para o shoulder press, que é esse para os ombros, né? Frontal aí, junto com o agachamento, lógico, ao mesmo tempo trabalhando as pernas, o que eu adoro. Depois já pulei para esse exercício aí de tríceps, que a gente chama de tríceps coice. Lembrando assim, tá, meninas? Nem sempre eu saio de um exercício e já vou direto pro próximo. Às vezes eu dou um descansinho aí de 15, 20, até 30 segundos entre um exercício e outro. Acabando aí, eu fui para as flexão de braços, junto com essa pranchinha abrindo e fechando as pernas, que eu adoro fazer, porque também trabalha o core, por isso eu amo fazer dessa forma. Mas se você não consegue, não tem problema, faz apenas as flexões com o seu joelhinho no chão, tá, gente? Tudo tem um começo nessa vida. Bom, acabando aí, eu já fiz esse, que é uma prancha também, eu chamo de prancha corridinha, porque você tá fazendo ali a prancha e aí faz aí essa sequência usando os seus joelhos, tá? Terminando ali, eu fiz o agachamento com kettlebell swing, chama kettlebell swing com o agachamento ao mesmo tempo, né? Eu gosto desse exercício porque além de trabalhar as pernas e os glúteos, a gente trabalha ao mesmo tempo os ombros. Na verdade, gente, você tá trabalhando aí o corpo inteiro. E enfim, foi isso, como eu falei, 3 rounds, tá? Dessa sequência, de 12 a 15 repetições para cada exercício. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos a mais um vlog 48 horas. Começando nesta quinta-feira fria aqui em Orlando. Gente, quem diria? Que delícia! Eu acho que tá 15 graus. A hora que eu saí pra vir fazer o cardio tava 13 graus. Ai, que delícia, adoro! E bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês gostam de vlog, se vocês gostam de rotina saudável da vida real, já me deixe seu like no começo desse vídeo, já me deixe seu comentário, já compartilha com as amigas e se inscreve no canal se você não for inscrito. Acho que agora tá melhor. Eu peço desculpas, porque eu acho que algumas partes do treino não ficaram muito boas, os ângulos. Eu acho que a luz também não está 100%, mas estou tentando o meu melhor, minha gente. Ainda me acostumando com a câmera, como eu falei. Fiz um treino muito rápido. Sabe aquele dia que você não tá com muita energia? Eu tô assim hoje, tô com pouca energia. Acordei muito cansada. Mas eu fiz aquele treininho que eu faço meio HIIT. Fiz apenas 3 rounds hoje, não fiz 4. Bom, eu fiz 40 minutos de esteira. Queria ter feito 30 na verdade, 15 de escada. Mas bem na hora que eu ia fazer, uma moça chegou. Hoje foi o ótimo nessa academia, a hora que eu cheguei não tinha ninguém. Na hora que eu acabei o cardio, tava cheio. 6, 7 pessoas lá dentro. Tem um cara super mal educado, que ele tá assim, gente. Eu tô no ponto de... Sabe aquela pessoa que você pegou ranço? Eu acho que ele é russo, porque ele tem cara de russo. E ele é super mal educado. O dia que eu tava treinando glúteos, essa semana, eu usando o Smith, ele não pede licença, ele entra na sua frente e começa a fazer o exercício. É assim, gente, tipo, imagina que você tá ali na máquina e a pessoa, como se a pessoa sentasse na sua frente, assim. Isso, ele fez isso. E tinha uma moça agora lá fazendo costas, ele fez a mesma coisa com ela, gente. Eu engoli, nossa, eu fiquei olhando assim, ela ficou assim, ó. Eu já olhei bem feio pra ele, né? Ele viu que eu fiquei assim, olhando pelo espelho feio pra ele, não falou nada. E eu não quis arrumar uma briga, porque eu sei que eu ia arrumar uma briga se eu abrisse a boca, porque eu tava muito nervosa. Falei, eu vou ficar quieta, mas a próxima vez eu não vou, gente. Próxima vez não vou ficar quieta. Enfim, é só um desabafo de começo de vídeo. Mas é isso, gente. Fica aqui comigo que eu vou trazer vocês 2 dias com a tia Rê na minha rotina.
9h52. Tô com fome, gente. Tô com fome. Vou fazer... Agora eu vou fazer 10 horas da manhã. Vou fazer 14 horas de jejum. Sigo na cetogênica, gente. Tudo 100%. Sigo 100% na cetogênica. Eu já acho que eu dei uma murchada já. Pode ser impressão minha, mas eu acho que eu já dei uma leve afinadinha, sabe? Mas assim, hoje eu tô cansada e sem energia. Meu corpo acho que ainda não se habituou no sentido de... Mas eu também acho que não é isso, gente. Eu não dormi 100% essa noite. Porque ontem eu tava até bem, assim, sabe? Tava um pouco cansada ontem, mas eu não diria sem energia, entendeu? E é isso. Vou continuar mostrando aqui pra vocês como está indo a dieta. As coisas que eu estou comendo, basicamente as mesmas coisas. A única coisa que eu vou mudar hoje vai ser a última refeição. Vou explicar pra vocês depois o porquê. Que está me incomodando. Um efeito colateral que eu estou tendo. Né? Enfim. Vou colocar aqui o leite de amêndoas. E aí eu vou fazer o meu Super Coffee com o colágeno. Sigo fazendo a mesma coisa, tá? Tem link na descrição do Super Coffee para quem mora nos Estados Unidos ou mora fora. Eu acredito que se você mora na Europa, essas coisas, eles devem enviar, gente. Não tenho certeza nem do que eu tô falando, tá? É só um achômetro mesmo. Tô contando pro Fernando agora daquele... Eu tô passada, né, com aquele cara folgado na academia, gente. Ele é muito folgado. Eu tento não me apegar a isso pra não ficar com raiva, sabe, da pessoa. Tem uma moça que treina aqui do condomínio também. Isso já faz tempo que eu não vejo. Não sei se ela tá morando aqui ainda. Ela é brasileira. E eu tava pegando ranço, gente, de treinar no horário dela, porque ela era muito folgada no sentido assim. Ela pegava todos os pesos, assim, tipo, ela pegava 3 pares de peso pra treinar. Ela treinava e ela deixava tudo, o colchonete, deixava tudo jogado ali, os pesos do colchonete e ia embora. Ela nunca guardava. Quando ela usava o Smith, era a mesma coisa. Ela colocava os pesos, ela tirava alguns e colocava no chão pra ela apoiar, pra fazer alguma coisa, e ela ia embora e ela nunca guardava. Ela deixava literalmente as coisas espalhadas. Gente, eu acho isso um absurdo, uma tremenda falta de educação. Até o Fernando fala, para de ficar pegando, e é verdade, porque quando você ficar focando aqui naquela pessoa, você acaba desenvolvendo um ranço muito grande, muita raiva, e traz uma energia negativa muito ruim, né? Então até parei de reparar nela, sabe? E assim, me desapeguei, não ficava mais prestando atenção pra mim não me estressar, sabe? E enfim, aconteceu isso, mas eu nunca mais a vi aqui no condomínio. Eu não sei se ela mora aqui ainda. Ela era bem antipática, assim, tipo, ela ficava gritando no telefone, falando bem ignorante, assim, xingava, falava palavrão, sabe? Uma pessoa bem assim, com uma energia pesada, vamos dizer assim. É só assim, uma coisa que eu estou contando pra vocês, pra ver se vocês também já passaram por esse tipo de coisa, né? Que a gente se identifica nas nossas loucuras e experiências da vida. Enfim, espirrando, ó, pra tudo quanto é lado. Ai, meu Deus. Super Coffee. Colágeno, e é isso. E meninas, claro, né, delay o nosso momentinho aqui, ó, o momentinho mais gostoso desse canal. Um dos mais, né? Pega essa bebidinha preferida e vem dar esse primeiro golinho com a tia Rê. Meninas, agora são 11h30. Estou fazendo 15 horas e meia de jejum nesse exato momento. Tô com uma fome horrorosa. Eu só não parei pra fazer a comida antes porque eu tava passando vídeos pro editor. Primeira vez que eu vou editar vídeos da câmera, gente. Espero que dê tudo certo. Veremos, mas... Como eu falei, sigo aqui na cetogênica firme e forte. Estou adorando, meninas, adorando, porque eu já tô me sentindo... Talvez vocês ainda não percebam, né? Porque eu me percebo mais. Eu tenho um erro muito grave. Quando eu começo... Toda vez que eu começo uma dieta, eu não tiro foto antes, gente. A única vez que eu tirei foi com a Nutri, quando eu fiz com a Nutri, da doutora Fabielle, que é maravilhosa. Indico ela pra vocês. Vou deixar até aí a tag dela, porque ela é uma ótima nutricionista. Até na época me identificou, por que você não fez mais com a Nutri? Gente, não é por nada, ela é maravilhosa. É porque eu mesma já tinha chegado ali onde eu queria com ela, que na verdade eu quis só fazer uma modulação intestinal, mais ou menos, né? Que na época tinha muito gases, com muitas coisas, e simplesmente passou. Nossa, melhorei muito. Ai, gente, eu não liguei o fogo, você acredita? Falando com vocês, eu não liguei. Coloquei o bacon ali e não liguei o fogo. Enfim, mas eu assim, eu conheço o meu corpo, então eu gosto de fazer do meu jeito. Eu tenho esse problema, sabe? Não é que eu não aceito ajuda, não é isso. É porque eu achei que foi muito bom o tempo que eu fiz com ela, cheguei onde eu queria, e aí depois ali pra frente eu quis fazer do meu jeito, entendeu? É só isso. Vou tomar uma água de coco, gente, pra dar uma hidratada e segurar essa fome até a hora de eu comer.
Mas o que eu gosto da cetogênica, que eu falo, é isso. A cetogênica, ela regula a minha fome muito, 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 muito. Então é isso que tá fazendo me sentir bem. Eu não tô mais comendo, assim, besteirinha, nada, sabe? Ontem eu confesso que eu tive uma vontadinha, mas nada, assim, desesperador. Uma coisa super, assim, que eu consegui controlar, de buenas, de buenas. E é isso, vou preparar aqui o de sempre, desde o primeiro dia que eu mostrei pra vocês. Mas na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês novamente. E como eu falo, gente, é apenas uma inspiração. Você não tô tentando te convencer a fazer a cetogênica e nem fazer da forma que eu faço. Como eu falei, tem que comer bacon? Não tem que comer bacon. Eu como bacon porque eu gosto do bacon, tá? E o bacon, ele é um alimento saudável, gente, tá? Tira isso da cabeça que é besteira. O ideal é que você compre o bacon mais natural possível, e que é o que eu faço, e é isso. Bom, meninas, está aqui a minha refeição, minha comidinha, vou mostrar pra vocês. Que, na verdade, é o de sempre, né? Como eu havia falado. Aqui está meu pratinho, ó, que é o bacon. A mesma coisa, tá, meninas? O bacon, um ovo, meia xícara de claras, tem 45 gramas de avocado em cima, eu coloco de 45 a 50, que é a quantidade que não tá me dando mais piriri. Queijo cottage, e é isso. Ah, tem casquinha de queijo também, de cheddar. E aqui, gente, é um cappuccino proteico da Prozis, que é uma marca que eu comecei a fazer parceria. Estamos agora parceiros e eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Eu tô apaixonada pelos produtos da Prozis, gente, sem brincadeira. Olha, é muito fácil a gente falar assim, ai, eu gosto dessa marca porque, né, você tá aqui usando a marca, mas na verdade, no meu caso, gente, não é isso, tá? O que acontece é que eu sempre admirei essa marca e sempre quis fazer parte dela, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz. Ontem eu experimentei a proteína de caramelo, café de caramelo, e hoje a de cappuccino. E é simplesmente maravilhosa e vai me ajudar a adicionar proteína nessa refeição. E é isso. Eu estou literalmente apanhando, tomando uma surra dessa câmera. Por isso eu sumi, porque eu tava até agora me matando pra passar os vídeos para o editor pra começar uma nova edição. Fiz de uma forma, achei que ia dar certo, não deu, mas enfim, já resolvi. Aos poucos eu vou aprendendo a fazer as coisas, né? E vamos encaixando. Eu vou dar uma lavadinha bem papo no banheiro, que era pra eu ter feito ontem, não fiz. Mas tá fazendo uma semana que eu dei aquela faxina, entendeu? Aquela faxina. Então, eu vou agora. Mas antes, eu já deixei lá de molho, já dei uma esfregada já na privada, tá lá de molho. Vou tomar aqui minhas vitaminas, mostrar pra vocês novas vitaminas que estou tomando da Prozis, tá, meninas? Não são todos ainda, um ou outro das outras marcas que eu ainda tenho, obviamente, que eu vou acabar com eles, né? E da próxima vez eu já tenho aqui, da próxima vez não, eu já tenho aqui a vitamina B12, tá aqui embaixo guardado, eu vou acabar com esse primeiro. O ômega 3 também, eu tô tomando esse aqui ainda, não pedi, da próxima pedido eu vou fazer com eles. E a biotina também ainda é esse que eu tenho. E o selênio também. Mas, o que eu comecei a tomar ontem deles, ó, a coenzima Q10, gente, que é um suplemento maravilhoso, principalmente para mulheres na menopausa, antioxidante, ele protege o coração, tá? É ferro, tava precisando muito disso, gente, muito. Porque às vezes eu acho que minha ferritina tá baixa, pelo tanto de cabelo meu que cai, porque o cair cabelo é um dos sintomas de ferritina baixa, né? Então, eu tava precisando começar a repor com ferro, já comecei ontem, e também o cromo, que é sensacional para regular o açúcar no sangue, e também ajuda a tirar a vontade de comer doce, né? Mas é isso, ó, vou começar aqui com o selênio. Vou tomar o ômega 3. É um saco ômega 3, tem que tomar 3, meninas. Ó, e ele é grande, tá vendo? Ó? Ui! Vocês conseguem ver que é grande? É grande. Mas eu não tenho problema com isso, não. Vou tomar a biotina, que é pra crescer os cabelinhos. A biotina, meninas, ela é de 5 microgramas a cada um soft gel. Eu tomo 2, tá? Que é já pra... Mete cabelo nessa cabeça. A coenzima Q10, manda tomar 2. Eu vou tomar... Eu não gosto de tomar 2 junto, porque é muito comprimido de uma vez. Eu vou tomar um agora e mais tarde eu tomo outro. O
ferro é só um mesmo. E o cromo, ele manda tomar 3. Mas eu vou tomar só um agora. E ao longo do dia eu tomo os outros. E é isso. Ah, faltou a B12. E a B12 não precisa de água. Eu vou agora lavar o banheiro, tá? Vou dar uma geralzinha aqui. E vou lá pra edição. E, meninas, mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, que eu esqueci de falar. Comprinhas da Shein, gente. Comprinhas da Shein. Eu fiz essa compra da Shein com um propósito, né? Pra uma coisa que eu vou fazer no meu aniversário. Eu sei que vocês estão mega curiosos pra saber, mas eu não vou falar, tá? Segura a ondinha de vocês que logo mais vocês saberão. Tô aqui parecendo uma doida, olha. O Fernando deitado ali. Ele trabalha deitado, gente. Ele consegue, eu não. Aqui está, vocês viram aí que eu fiz, né? Aquele meu lanchinho gostoso, que é tipo um mingauzinho, né, na verdade. Aqui, ó, tipo um mingauzinho, né? Que é, aqui tem 100 gramas de frutas vermelhas. O mesmo do último, gente. Tem um mix de chia, hemp seeds, que é semente de cânhamo, semente de linhaça, que é uma ótima fonte de fitoestrogênio para mulheres na menopausa, sensacional, né? Tem canela, coloquei hoje, não tinha colocado ainda. 10 graminhas daquela calda zero açúcar de caramelo, 20 gramas de whey, pasta de amendoim em pó e essas bolinhas aqui de proteína, sabe? O Cauã abriu um saquinho do de caramelo, ele não gostou muito. Aí eu falei, deixa aí que eu coloco no meu mingauzinho. Tá aqui, ó. Você vê que eu dei uma geral na casa, nem consegui editar, gente, não consegui. Lavei banheiro, aspirei, passei pano na casa. Eu ia fazer outra caminhada, agora eu tô no final do dia, mas assim, gente, eu não parei, né? Então, deu uns passinhos aí, então eu vou deixar pra caminhar no final do dia. E aí eu vou fazer um pouquinho de edição agora. Meninas, deu aquela vontadinha de tomar uma matcha. Sabe aquela vontadinha? E é o que eu vou fazer agora. Agora são 4h40, tô ali começando a edição. Já comecei, né? E eu tava lendo os comentários e uma moça tava comentando que ela falou: ai, você falou que você mudou muito, né, tal. E aí eu fui, em relação ao que você fazia antes, né, de treino, tal, de como você... Tanto que você treinava e tudo mais, eu falei, eu vejo que realmente você mudou bastante lá, mas eu vejo que o seu conteúdo hoje é muito melhor. Você entrega muito mais, lógico, porque tá relacionado ao momento que eu tô vivendo na minha vida, né? E eu achei muito legal ela falar isso, porque eu até respondi pra ela, falei, obrigada pelo carinho, ela foi super carinhosa comigo, assim, no comentário dela. E o que eu respondi pra ela é que, assim, é muito legal, né? Porque você vê o quanto a gente amadureceu, o amadurecimento faz a gente mudar. Que eu falei pra ela que eu mudei muito, realmente, mas principalmente como mulher, assim, como pessoa, né? Lógico que fisicamente também, mas assim, vamos focar no melhor, gente, no melhor, que é a parte pessoal, a parte de como a gente se desenvolve pessoalmente como mulher em relação à maturidade, né? E eu não trocaria, gente, eu falo até pro Fernandes, eu não quero ser a pessoa que eu era antes, definitivamente não quero. Eu ainda falei pra ele, eu falei, gostaria, lógico, de ter um pouquinho mais de colágeno, como eu tinha antes, um metabolismo um pouco mais acelerado, como eu tinha antes, uma digestão melhor, como eu tinha antes. Mas, gente, tá tudo certo, né? Não existe um win-win nesta vida. Todas nós estamos envelhecendo e vamos envelhecer. E graças a Deus, gente, quando eu falo envelhecer, é estar viva. Porque se você tá envelhecendo é porque você tá viva. Agora, se você não quer envelhecer, a única saída que tem, Deus me livre, é você ir pro outro plano, gente. É a única forma que tem.
Então, se estamos envelhecendo, é sinal que estamos vivendo. Isso é muito bom. E você ter essa oportunidade, né, de envelhecer bem, de você principalmente se desenvolver espiritualmente, conscientemente como pessoa, eu acho que isso é uma dádiva, presente. Mas é isso, eu só quis comentar com vocês porque eu achei interessante falar sobre o assunto, né, e refletir sobre isso. Fica aí a reflexão, me diz o que vocês acham. Vocês concordam comigo ou não? Vou preparar essa matchazinha. Tenho bastante tempo ainda pra editar, que gente, eu tenho ciricutico, eu não consigo ficar muito tempo sentada, começa a me dar, a bunda começa a adormecer, começa a ficar assim, sabe? Mas eu acho que eu vou caminhar quando for umas 6h30, mais ou menos. O horário ideal pra mim é 6h30, porque aí bate mais ou menos com a hora do meu jantar. Que o meu jantar hoje vai ser um pouquinho só diferente do que eu tenho feito esses últimos 3 dias. Eu vou explicar pra vocês o porquê, depois na hora que eu for comer, o porquê que eu mudei, devido a um incômodo muito grande, que, nossa, gente, foi um horror. Um horror mesmo. O Fernando sofreu junto comigo. Já vocês devem até imaginar o que é, né? Mas enfim, é isso. Deixa eu preparar aqui e tomar essa matcha deliciosa. Seis e 42 agora. Estou indo fazer minha caminhada de moletom, gente. Olha isso. Não consegui ver. Peraí. Nossa, gente, eu tô numa briga ainda com essa câmera, só por Senhor Jesus. Aqui, ó, de moletom. Queria mostrar pra vocês, ó. Ela tá virando sozinha. Essa câmera doida, olha. Tem vida própria. É isso, gente. Tô de moletom. Não tô conseguindo. Tá me irritando a câmera, gente. Meu Deus do céu. Ela é teimosa, ela tem vida própria, sabe? É assim. Enfim, eu vou me acostumar, gente. Eventualmente eu vou me acostumar. Ai, senti que hoje o dia foi tão parado, né? Ai, foi meio chato, não sei. Foi chato pra vocês? Mas a gente conversou coisas boas, né? Nós conversamos. Eu tô doida pra mostrar a comprinha da Shein pra vocês. Eu vou mostrar só amanhã. Só amanhã. O Cauzinho foi trabalhar, arrumou um bico aí pra fazer um extra. Das 5 às 10. Já foi, né? Já foi faz 1 hora e pouco, quase 2 horas. E às 10 horas da noite o Fernando vai lá buscar ele. Nossa, gente, tá lindo o pôr do sol. Já vou mostrar pra vocês. E eu tomei a matcha, só, gente, não tô com fome, tô de buenas. O que eu fiz agora em casa, eu deixei o meu legumes já meio cozido. Meio cozido não, acho que cozinho inteiro. Não sei se não terminou de cozinhar, cozinho mais. E vou preparar. Na hora que eu chegar, vou tomar banho, preparar minha última refeição e comer. E eu tô muito feliz, gente, orgulhosa de mim, que eu tô conseguindo fazer certinho a cetogênica. Tô muito orgulhosa de mim, porque eu sempre amei a cetogênica. Sempre fui apaixonada. Eu comecei a fazer cetogênica a primeira vez em 2014, eu acho, 2014. E eu fiquei super magra, gente. Lógico que não é mais a mesma coisa. Não estou esperando ter aquele resultado, não. Nada disso. Mas eu sei que a cetogênica, pra saúde, ela é muito boa. Só que eu tava com dificuldade de fazer. A última vez que eu fiz séria uma cetogênica foi em 2021, quando eu tava morando no Colorado. Foi a última vez que eu fiz sério. Também sequei. Sempre sequei com a cetogênica. E eu tô me sentindo já mais seca, mais murchinha, sabe? Embora assim, hoje que eu falei, eu tô visando saúde, longevidade. E lógico, gente, também ficar bonita, né? O meu aniversário, mais bonita impossível. Tô brincando, gente. Tô fazendo isso como desafio, né? Porque aí eu vou poder curtir meu aniversário. E eu fico me controlando pra não falar pra vocês o que eu vou fazer no meu aniversário. Porque é surpresa, gente. Eu tô muito feliz e tô muito ansiosa. Deixa aí nos comentários a sua dica. O que você acha que vai acontecer no meu aniversário que eu vou fazer de tão extraordinário. E é isso. Eu vou fazer essa caminhada maravilhosa. Tá esse friozinho gostoso de outono que eu amo. E vou mostrar pra vocês já o pôr do sol. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me in. Meninas, já tomei banho. Ai, como é bom tomar banho, né, gente? É uma sensação de alívio, de paz na alma.
Lavei o rosto. Vou agora fazer um skincare, gente. Que nada mudou. É o de sempre, que vocês já estão acostumadas. Ai, Renata, de novo, a mesma coisa. De novo, gente. É a consistência, a constância, sabe? Aquela coisa de fazer tudo igual todos os dias, que vai fazer você chegar na sua melhor versão. Pensa assim. Todos os dias cuidando da minha pele. Daqui 3 meses eu vou estar com a pele de princesa. Pensa assim, entendeu? É isso. E já aí, como é que se diz? É prevenindo as ruguinhas no rosto para você que ainda não tem. E para você que tem, vai melhorar. Porque eu já tenho, né? Então a gente vai melhorando como dá. Enquanto não vem o Botox... Vai na raça, entendeu? Vai na raça. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Passei o estriol. Vou passar agora o hidratante antioxidante da Salve, que tem link na descrição do vídeo pra vocês. Eu gosto muito, gosto demais desse produto da Salve, gente. Nossa, ele é uma maravilha. Uma maravilha. E para finalizar, eu vou passar o óleo de ricínio só nos lábios. Como eu tô com umas espinhas no rosto, eu não tô passando esses dias o óleo de ricínio. Porque é óleo, né, gente? Apesar que melhorou minhas espinhas, mas eu não quero estimular a oleosidade, entendeu? E é isso, encerrei aqui. Agora eu vou fazer a minha última refeição. Aqui, meninas, comida prontinha, vamos lá. Temos aqui 100 gramas desses legumes que eu amo, que é uma mistura de ervilha, milho e vagem, acho que é isso, e cenoura. É só 100 gramas. Aqui tem 30 gramas de kimchi, que é tipo um repolho, uns pedaços de pimentão em conserva. Isso é ótimo pro intestino. Eu não comi ontem porque eu achei que era isso que tava me dando, que eu vou falar pra vocês já já, mas não foi. Eu troquei o atum pelo ovo. Aqui tem um ovo, meia xícara de claras, casquinha de queijo que grudou tudo na panela. Eu preciso urgente comprar outra frigideira. Joguei em cima umas castanhas de caju, que eu tava a fim de comer uma coisa mais crocante. E um pouquinho daquela maionese de avocado que eu tenho, coloquei por cima. Por que, gente, eu troquei? Tava me dando um gás horroroso. O atum. Não sei porquê. Quando eu comia aquelas pizzinhas com atum, eu não tinha esse gases. Mas um gases horrível, gente, horrível. Eu tava ficando horas soltando pum. Até a hora de dormir, o Fernando querendo me matar. Mas não conseguia segurar, gente. Era uma coisa horrível, horrível. Então eu troquei. Hoje eu troquei pelo ovo. E vamos ter fé em Deus, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo. E hoje não vai ter gases, né? Porque senão o casamento vai acabar. Consegui terminar a edição. Ai, tô tão feliz. E olha aqui o que eu vou fazer agora, ó. Montanha de roupas. Montanha. Mas eu vou fazer isso porque já era pra eu ter feito. Fico procrastinando, não faço. Fica juntando essa zona aqui. Amanhã lavo mais roupa e vai juntando mais. E assim por diante, entendeu? Mas é isso. O Fernando acho que já separou a dele. Então agora é mais fácil. É só a minha do Cauã. Porque aí eu não preciso ficar diferenciando uma da outra. Da dos dois é que é um saco, porque eles têm muitas peças de roupas iguais, e aí isso que enche o saco, entendeu? Mas enfim, é isso. Agora são 9h10, vou separar aqui, vou fazer um chazinho e vou relaxar. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. Bom dia, meninas. Bom dia. Sextamos por aqui. Ai, nossa, gente, que preguiça que eu tô hoje. Muita preguiça, cansada. Hoje eu corri na esteira, vocês viram, né? Meu cardio de jejum foi mais forte. Foi 20 minutos de caminhada e 25 minutos de HIIT na esteira. Mas foi bom, foi bom. Tô fazendo isso um dia sim, um dia não. E pra começar essa sexta-feira com o pé direito, pega aí sua bebidinha preferida e vem dar esse primeiro golinho com a tia Rê. I know July is gone. You make me feel at home. Nossa, eu tô com uma fome. Vou começar aqui a preparar meu café da manhã. E o que eu vou falar pra vocês é que eu vou ter que, de novo, mexer na minha dieta. Ontem, gases de novo. Não foi como nos outros dias. Foi menos, mas eu tive gases. E assim, é incômodo, sabe? Eu não gosto. Ninguém gosta, né, gente? Imagina a pessoa que tá do seu lado, ficar sentindo aquele aroma. E eu não consigo segurar, porque senão eu passo mal. E não é nem do Fernando reclamar, porque tá acostumado. 20 anos de casado já é normal, entendeu?
A gente tem uns quebra-pau, às vezes, porque o dele é podre e aí eu fico muito estressada. Não é como se o meu fosse cheiroso, né? Não é, mas aqui eu sou menos tolerante a isso. Enfim, eu troquei pelo ovo ontem. Eu não sei, gente, o que é. É sempre à noite depois da última refeição. Sempre. Então, eu não sei se estou comendo muita proteína ao longo do dia, porque eu acho que eu aumentei a ingestão de proteína fazendo essa dieta. Eu acho que sim. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar um tiquinho menos da clara de ovo aqui. Um pouco menos só. E porque eu também tô tomando a proteína junto, né? Hoje vai ser a de caramelo, gente. Caramel latte, que é uma delícia. Muito bom. E da Prozis. Tem link na descrição do vídeo, tá? Pra quem mora nos Estados Unidos ou mora na Europa. Eu acho que funciona na Europa também, gente. Eu nem sei se sim, mas eu acredito que sim. Enfim, o que eu ia falar... À noite, eu vou mudar completamente. Eu não vou mais comer comida, assim, tipo, ovo, essas coisas. Eu vou fazer só um whey à noite, talvez o de cappuccino, não sei. E aí vou comer, ou vou tomar whey e comer umas castanhas, ou vou tomar whey e comer uma bolachinha de arroz com cottage, nem igual eu tava fazendo nos outros dias, porque a bolacha de arroz ela é super low carb, vou até comprar uma hoje, já até marquei na lista. Ela tem só 10 gramas de carbo, gente, 10 ou 8, não sei, uma coisa assim, é muito pouco. Então é essa mudança que eu vou fazer, que eu sei que vai dar certo e não vai me dar gases, tenho quase certeza absoluta. É assim, gente, a gente tem que ir testando o nosso corpo, né? Como eu falei, antigamente, eu fazia comendo atum à noite e eu não tinha esses gases, só que o nosso corpo muda, né? A microbiota intestinal muda com a menopausa, então é aquilo que eu falei. A gente tem que ir testando o nosso corpo, sabe? Porque as coisas mudam, gente. É isso. Bom, já tô aqui fazendo hoje nessa frigideira, porque a outra frigideirinha já era. Tá na hora de comprar outra pequena, ainda bem. Porque assim o Fernando entendeu que realmente eu tenho que comprar uma frigideirinha pequena nova, com a tampa, entendeu? Não essa coisa que tá aqui velha, aquela outra coisinha ali. Toda vez que eu faço os ovos lá, agora tá grudando. Eu faço casquinha de queijo e tô perdendo, porque ela tá grudando e eu não tô conseguindo recuperar. Então, eu vou fazer aqui, mas eu vou ver se eu compro uma frigideirinha menor depois. Vou fazer de um lado, como ela é grande, vou fazer aqui de um lado o ovo com queijo e do outro o bacon, e é isso. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Bom, meninas, já estou aqui indo fazer minha caminhadinha do meio do dia. Agora são 2h30. Quando eu tô pegando pra fazer esse horário assim, é sempre mais ou menos esse horário mesmo. Eu tô pegando sempre pra fazer uma caminhada no meio do dia, que eu quis dizer, é mais ou menos sempre esse horário, entre 2 e 3 horas da tarde. Por que eu tô fazendo isso? Pra eu poder me mover mais, né, gente? Porque senão eu fico só em casa no computador, só fico sentada. Apesar que eu dei uma geralzinha na casa, vocês viram, né? Eu tava vendo hoje o vídeo de uma médica, ela falando da caminhada, gente. Como a caminhada é maravilhosa, né? Ela foi uma das médicas que eu aprendi também sobre os benefícios e a importância da caminhada, né? E ela fala, achei muito interessante, que foi feito um estudo, tá? É um estudo que saiu em algum jornal aí, que eles publicam os estudos. Algum jornal de medicina, falando que teve um estudo durante 1 ano e pessoas que caminharam 20 minutos por dia durante 1 ano, elas perderam no total em 1 ano 25 pounds, 25 libras, que vai ser aí mais ou menos uns 13 quilos. Por aí. Gente, eu achei muito interessante. Olha o poder do pouquinho por dia que eu falo pra vocês como traz resultado. Então, não precisa fazer muita coisa, você não precisa se matar e vou fazer 1 hora por dia. Você pode começar devagar. Lógico que você pode depois aumentar, mas você pode começar devagar. Essa câmera mexendo, senhor. Vida própria. Enfim, isso eles falando apenas de pessoas que começaram, pessoas normais, que comiam normal, passando a caminhar 20 minutos por dia. Agora imagina, se você cuida da alimentação, inclui só esses 20 minutinhos por dia. Imagina se você cuida da alimentação e você faz 30 minutinhos por dia. Já parou para pensar nisso? É o poder dos pequenos passos, das pequenas ações no dia a dia. Achei isso muito legal. Tem muito mais para falar com vocês sobre isso, mas eu vou deixar para próximos vídeos. Vou fazer minha caminhada, que eu já falei muito, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as comprinhas da Shein.
Meninas, já voltei, já tomei banho, já fiz skincare, já me arrumei, coloquei uma roupinha mais ou menos decente, passei até um rímel, gente, olha, pra ficar em casa, pra vocês. Daqui a pouco a gente tem que ir no mercado, mais tarde, né, não sei que horas, mas assim, só não me ficar já assim, dar uma animada, sabe, na vida, porque tá batendo aquele desânimo, aí você se arruma um pouquinho, você já fica mais animada. São 3h20, 3 horas e pouquinho que eu comi, tá aqui o mingauzinho, é como se fosse um mingauzinho, né? E aí eu vou adicionar, claro, essas bolinhas. É o último saquinho, gente. Porque isso aqui dá um crocantinho gostoso, sabe? Dá um crocantinho... Ai, que bom, caiu no chão. Dá um crocantinho bom. E aí, eu vou pegar porque o chão tá limpo. É isso. Porque não mata, engorda. Não queremos morrer e nem engordar. Aqui, ó. Vou sentar ali, vou comer. E vou ver se eu já começo a fazer um pouquinho de edição. Daqui a pouco, comprinhas da Shein pra vocês. Meninas, eu ia editar, mas eu não vou. Olha o que eu vou fazer. Eu vou assistir o primeiro documentário criado sobre menopausa. Eu não consigo fazer o zoom. Ai, que legal. Ali, ó, tá? Chama The M Factor. Só aqui nos Estados Unidos, por enquanto que eu saiba. Acabei de conseguir colocar o aplicativo na minha televisão e vou assistir agora. E num próximo vídeo eu deixo vocês saberem sobre o que eu achei do filme. Meninas, vamos ao momento mais esperado do vídeo. Comprinhas da Shein. Me diga se eu estou errada. Gente, eu sem óculos, eu não enxergo nada. Espero que eu esteja bem na tela aí do vídeo, porque a tela é tão piquititica que eu não consigo enxergar direito. É esse o único problema dessa câmera. De resto, maravilhosa. Vamos lá? Aqui estão minhas comprinhas. Já tem uma coisa que eu coloquei aqui dentro para testar o espaço. Bom, eu não vou falar ainda o que é que eu vou fazer no meu aniversário, mas talvez agora vocês já tenham uma ideia, né? Porque vai ficar muito fácil, né? Pelas coisas aqui que eu comprei, talvez vocês tenham alguma ideia, mas eu não vou falar ainda. Me mantenho fiel ao fato de que eu disse que não ia falar, tá? E é isso. Bom, vamos começar por esta bolsa. Deixa eu colocar aqui nas comprinhas. Aqui para poder passar para vocês quanto eu paguei. Ai, meu Deus, você abre, aí chega um monte de notificação, né? Eu gastei nessa conta exatamente $50, tá? Exatamente $50. E vamos começar pela bolsa. Essa bolsa aqui eu paguei $10,50, gente. Olha, eu precisava de uma bolsa dessa que vai ser muito útil. Eu acho que o tamanho dela vai ser ideal pro que eu preciso. Na verdade, eu queria que fosse um tiquinho maior. Só que assim, eu ia comprar um pouco maior, fiquei com medo de ser muito grande, eu não poder levar, vocês vão entender depois por quê. E eu achei que esse seria o tamanho ideal. É ideal e ao mesmo tempo eu tô meio assim, mas assim, eu vou fazer um milagre aqui, tá? Enfim, essa bolsa aqui é o tipo, eu não sei te falar pra vocês o que tecido que ela é, não sei. Mas ó, tá vendo? Ela tem uma texturinha, ó, dá pra vocês verem bem aí na câmera, tá vendo? Ela tem um bolsinho aqui na frente. Eu achei ela até bem funcional. Ela tem um bolsinho aqui fora, ó que legal. Até pra academia essa bolsa é ótima. Ó, tem tipo uma bolsinha aqui fora. Aqui dentro é só apenas isso, o espaço aqui, ó. Tá vendo? E tem também um zíper. Aliás, tem 2 bolsinhos aqui dentro. Vê se vocês conseguem ver. Aqui no cantinho de baixo, não vai dar pra ver. E aqui, ó, nessa parte aqui, tem um zíper, tá vendo? Aí dá pra enfiar alguma coisa aqui assim pra ficar mais seguro, tá vendo, ó? É isso, tem um bolsinho aqui com zíper. Então essa bolsa foi $10,50, tá? Próxima coisa que eu comprei um tênisinho, tipo de treinar, assim, vai de correr, de cardio, pra fazer cardio. Pra poder caber nessa bolsa, em que fosse leve. Eu procurei mesmo, ó, tênis leve. E esse é peso pena, gente, peso pena. A única coisa que eu não gostei é que eles mandaram o tamanho errado, né? Vamos lá. Esse tênis foi $11,30. Eu pedi, ó. Ai, tá certo. Eu pedi certo. Eu pensei que eu tinha pedido errado. Eu acho que eu que pedi errado. Eles mandaram 37 do tamanho lá da Shein. Da China, né? Acho que é isso. O meu tamanho aqui é 6,5. No caso, foi o 6,5 que eu pedi. Esse aqui, ó. Vou ter que colocar uma meia talvez um pouquinho mais grossa. Mas, gente, olha isso aqui. Ele é muito levinho. Vocês não têm noção. É tipo peso pena. Parece que não tem nada, ó. Eu achei super bonito. Ele é de tecido mesmo, ó. Ele estica aqui, ó. Tá vendo? É elástico, ó. Eu gostei muito. Achei ele bem estético e bem bonito. Comenta se vocês gostaram. O preço eu já falei, né? Esqueci. 11
11 dólares e 30. Agora vamos ao próximo. Eu comprei uma legging, que na verdade eu já tenho uma legging dessa, tanto a preta quanto outras cores, mas eu quis pedir mais uma. Eu acho que essa aqui, ela é só a cintura mais alta, o que eu prefiro, do que a outra que eu tenho, que é a cintura mais baixa, ó. É aquelas caneladinhas, sabe? Eu adoro essas leggings caneladas da Shein. Vou comprar mais pro inverno, com toda certeza. Eu comprei ela no intuito de usar mesmo pra este momento, que vai ser no meu aniversário, mas dá até pra usar pra treinar também, pra fazer cardio, né? Se eu precisar. Olha aqui, ó, aquelas caneladinhas, sabe? Mas não é aquelas caneladinhas que é um tecido mais de academia, ela é mais um tecidinho mesmo. Eu prefiro, acho que vocês conseguem entender qual que é. Eu gosto muito desse tipo de tecido, muito. Que mais? Quanto foi a legging? A legging foi baratíssimo, gente. Foi 6 dólares e 56. Mega barato. Comprei 2 blusinhas de frio iguais, porém cores diferentes. Gente, eu sou dessas. Quando eu gosto de um modelo, gosto de uma coisa, eu compro logo mais de outras cores pra ter mais opções, entendeu? Lógico que eu não sabia se eu ia gostar que chegasse aqui, mas enfim, gostei. Eu tava com medo porque é da Shein Daisy. Já compraram da Daisy? A Daisy geralmente tem um formato pequeno. Eu tava com muito medo, que teve até uma blusinha que eu comprei um tempo atrás, uma das compras, que no final acabou sendo um cropped pra mim e eu acabei dando pra minha nora. Pedi pro Cauã levar pra ela. Mas essa ficou perfeita. É uma blusinha de frio fininha, sabe? Pra você pôr por baixo de uma jaqueta. Ou num dia só, assim, um pouco mais friozinho, não tão frio, ó. E ela é polo. Eu tava doida por uma assim, ó. Polo, ó. Ela é tipo sweater mesmo, né? De linha, sabe? Tá vendo, ó? Achei ela muito linda. Comenta se vocês gostaram, ó. Ai, adorei, gente. Comprei a preta e comprei também a bege. A begezinha, olha só. Que linda. Adorei, adorei. Comenta se vocês gostaram. Quanto foi cada blusinha? Cada blusinha foi... Não, as duas foram R$19,80. Quanto foi cada uma? Será que ela vai falar? Cada uma foi R$9,80. Uma foi R$9,82, a outra foi R$9,99. Preço bom, gente. Talvez eu achasse aqui um preço assim, talvez sim. Mas o problema é que às vezes a gente acha, tipo na Ross, que gente, eu fico atordoada dentro da Ross, com tanta roupa que tem lá dentro. E você ficar procurando uma por uma, eu fico muito doida com isso. Começa a bater minha ansiedade, um pânico, assim, eu quero sair correndo da loja. Então eu prefiro comprar online por esse motivo. E é isso, gente. Foi uma mini comprinha, mas muito necessária, que vai ser muito valiosa pra mim. E depois vocês vão entender. Como eu falei, eu gastei no total $50 exatamente nessa compra. Se vocês gostaram, me deixem no comentário. Vou deixar o ID, o código de identificação de cada peça na descrição do vídeo. Nós vamos no mercado, ó, já tô pronta. Nem não tá assim frio, né? Tá friozinho, mas ó, coloquei esse moletom que eu tenho da Shein, que eu comprei ano passado, meu tênisinho, e tô de leg. Nós vamos no mercado e acho que na volta eu já vou subir. Eu vou subir, não, o Fernando vai subir e eu dou uma voltinha só no lago aqui pra pelo menos bater os 10 mil passos do dia, que eu ainda não bati. Mas antes de ir no mercado, eu tô com fome. Acreditem que me deu fome? Acreditem é ótimo que me deu fome. Aí eu peguei aqui, ó, 30 gramas de nuts. Eu tava fazendo a panqueca de banana do Cauã. Ai, tô dando uma vontade de comer. Dá pra pensar, acho que eu vou fazer uma panquequinha de banana hoje. Tá, não, vou me segurar. Tô certinha. 5 dias cetogênica. Não vou cagar agora, né? Vou comer os nuts. Aí, a hora que eu voltar, eu vou decidir ainda o que eu vou comer. Acho que eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Uma proteína. Eu vou comer com uma bolachinha de arroz, com cottage. Eu vou comprar a bolacha de arroz agora, que é uma opção bem low carb que eu posso ter, entendeu? Pra noite. Porque hoje, em nome de Jesus, não vai ter Renata Punzeira. Hoje não teremos Tia Rê Punzeira. Já estamos no mercado, meninas. Nosso super-herói favorito, supermercado. Deixa eu pegar a melatonina, meninas, que a melatonina acabou.
A gente não veio só pra isso, né? Mas também pra isso. Aqui a melatonina é meio mais cara, né? Essa aqui é de 6,19, mas é de 3 miligramas, né? Muito fraca. Essa aqui é de 5. Aqui, nas melatoninas, 5 miligramas. Que é o adoçante que nós usamos, meninas. Sucralose. Papel higiênico, que o Cauã detona, gente. Ele não sabe usar papel higiênico. Não sabe. A bolacha de arroz, meninas, eles têm da Quaker, ó. Mas, sinceramente, olha, eles têm vários sabores, ó. Tem de maçã com canela, caramelo, chocolate. Ai, eu gosto mais do white cheddar, que é o cheddar branco, só que eu gosto da marca do mercado. Você acredita? Até o Cauã prefere, é mais gostoso do que o da Quaker. Bom, meninas, já voltamos no mercado. Foi uma mini comprinha mesmo, vocês viram, né? Dei minha bolsa pro Fernando e as compras, ele subiu. E vai ser só 2 voltinhas, gente, porque na verdade... Ai, não consigo ver agora. Tava marcando 9.200 passos. Então, vai ser rapidinho. Eu sigo olhando pro lugar errado. Agora estou olhando pra vocês. Às vezes eu tô olhando pra tela. É uma briga pra acostumar. Vocês viram que eu arrumei o meu armário, gente? Meu closet. Ah, eu tenho vergonha do meu closet, porque é aquilo que a gente tem pra guardar as roupas. Precisamos urgente comprar uma cômoda com roupas. Mas, gente, é assim. A gente tem uns planos, então a gente tá evitando comprar muita coisa, né? Pro apartamento agora. Talvez futuramente vocês vão entender. Mas eu arrumei, tá tudo organizado. Esqueci até de mostrar pra vocês. Tá organizadinho, gente. Tava uma bagunça. Eu tenho esse problema. O meu TDAH me deixa doida. Porque eu, às vezes, na pressa com a minha ansiedade, eu saio pegando a roupa de qualquer jeito, vai embolando, embolando, embolando. E aí, a hora que eu olho pra aquilo, eu, tipo, paraliso e não consigo arrumar. Me comenta quem tem esse problema. Enfim, mas tá arrumado, é isso que importa. E... tô com fome, gente. Hoje já tá dando mais fome. Acho que tá começando mesmo assim, sabe? A bater a cetogênica. Mas eu sigo firme, gente. Sigo firme. A coisa que eu vou fazer diferente, assim, low carb, né, gente? Como eu falei, zerar o carbo, não totalmente. Mas tô bem low carb, né? Nossa, tô bem low carb mesmo. E hoje eu diminuí a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. Eu não treinei, né? Não quer dizer que você tem que fazer isso porque você não treinou. Mas assim, o meu corpo, eu vendo que eu tô tendo gás, sinal que não tá absorvendo muita proteína e muita gordura. Então diminui os dois hoje. Diminui tanto a proteína quanto a gordura. Coloquei menos gordura na parte do mingauzinho. Eu tirei coloquei quase metade da farinha de chia lá dos negócios, que é fonte de gordura também. E do ovo, de manhã eu coloquei menos claras. Que mais que eu tirei? Ah, o avocado também eu diminui um pouquinho. E por enquanto eu tô bem, né, gente? É porque às vezes mais tarde que vem a peidação. Mas hoje não vai ter tia Rê peidorreira, tá? E é isso, vou parar de falar que eu tô falando demais nesse vídeo. Olha isso, gente, que coisa linda. Que fim de tarde maravilhoso. Bom, meninas, já tomei banho, já fiz skincare, já estou de pijama e tô esquentando ali o leite de amêndoas para fazer a proteína de cappuccino. Já coloquei aqui a bolachinha de arroz na torradeira, que fica mais gostoso, né? Ai, meu Deus, acertar esse ângulo aqui. Eu não esquentei muito para não estragar igual de manhã, né? De manhã ficou... Já que tá bem quente. Assim, não tá tão quente assim. O que eu vou colocar na bolacha de arroz? Vou colocar primeiro um pouco de maionese, dessa maionese saudável, que é a base de óleo de abacate. Eu coloco ela na base. E aí, eu vou passar por cima um pouco de cottage. Esse cottage é muito bom, gente. É o mais puro que tem. Todos aqui, os fitness, recomendam. Tem algum outro aí também que é bom, mas esse aqui é o melhor. Ó, tá vendo? Vou ficar um pedacinho de cottage. Aí, eu vou colocar só um saquinho de adoçante. Porque sim, tá? Porque sim. E vou colocar essa proteína de cappuccino da Prozis. Tem link na descrição do vídeo pra você que mora fora. A única coisa assim que eles mandam colocar 40 gramas. Eu coloco geralmente 30. Eu acho muita coisa, 40. Deu 32. Mas é gostoso, gente. Esse cappuccino é mais gostoso do que o outro. De caramelo latte. Eu achei esse bem mais gostoso. E eu achava que eu ia gostar mais do outro, vocês verem, né? Pra vocês verem. E é isso. Deixa eu ver se tá bom. Sabe o que lembra, gente? Sabe aquele cappuccino que tem no Brasil pronto? Acho que é da Melita. Lembra ele.
Aquele Três Corações, isso. Nossa, gente, lembra muito, muito, muito. Bom, meninas, eu comi e, na verdade, eu comi mais uma bolacha de arroz, gente, porque eu ainda tava com fome. Hoje bateu a fominha. Eu comi mais uma bolacha de arroz, coloquei um pouquinho daquela maionese e coloquei um pouquinho de cream cheese. E é isso, meninas, eu vou encerrar por aqui. Agora são 8 horas da noite, 5, na verdade são 7 para as 8, para ser mais precisa. E o dia acabou, gente, não tem mais nada pra fazer. Vou terminar aqui de passar os vídeos os takes desse vídeo para o editor, deixar adiantado para amanhã eu começar a edição. E é isso, espero que vocês tenham gostado de passar essas 48 horas com a Tia Rê, esses 2 dias comigo, na minha rotina, meus treinos, meus cardios loucos. Não é loucos, gente, é só caminhada, né? Não tem nada de louco. Minha alimentação. E é isso, se vocês gostaram, me deixe o seu like, me deixe o seu comentário, compartilha com as amigas para elas conhecerem o canal e se inscreve se você não for inscrito. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.